Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje, falando novamente sobre cinema, eu quero falar de um filme chinês para vocês, tá? Um filme intitulado Levado pelas Marés. O diretor do filme, deixa eu botar meu óculos da tia aqui, tá? É o Jia Zhangke, tá? Jia Zhangke, tá? Se é que fala assim, tá? O que acontece? Esse diretor de cinema, tá? Esse filme ele teve uma propaganda gratuita, vamos dizer assim, uma promoção gratuita muito grande, feita pelo próprio Walter Salles, né? Walter Salles falou muito bem desse diretor, né? E se o Walter Salles está falando é porque deve ser bom mesmo o filme, né? Então a gente vai lá ver, né? Realmente foi um marketing muito bom, né? Essa coisa do Walter Salles ter falado que esse é um diretor sensacional, maravilhoso, não sei o que, coisa e tal. E aí vamos lá assistir, né? Vou dar spoilers aqui como eu sempre faço, tá? Mas o que a gente pode falar do filme em termos narrativos? Qual é a história do filme? A gente tem um casal, tá? Os nomes em chinês é que são meio complicados, né? Que a gente acaba rindo, né? Quando fala, né? Mas é Kiao Kiao e Bin, né? Não sei quem é o Kiao Kiao e nem a Bin. Só sei que é um homem ou uma mulher, tá? Só para vocês poderem entender. Aí eles vivem numa cidade, tá? Do interior da China, né, chamada Datong, tá certo? E aí o que acontece? Esse filme é um filme que passa 20 anos no tempo, tá certo? E vai falar da trajetória desse casal aí, né, ao longo desses 20 anos de história recente da China, né? Então você tem esse casal que vive nessa cidade, né? Até que um dia, né, o homem do casal, não sei se é o Bin ou se é Kiao Kiao, realmente não sei, o homem decide largar a mulher para poder viver numa outra cidade para buscar mais oportunidades. Depois ele fala que volta, né, no caso, coisa e tal. Só que ele nunca voltou, né? E a mulher, né, a moça, né, ela começa a andar atrás desse cara, procurar esse cara, né, ao longo desses 20 anos aí, tá? E ela vai andando pela China, né, no tempo e no espaço, né? E aí, essa historinha desse casalzinho, né, que mora numa cidadezinha de interior e depois se separa, e depois, 20 anos depois, em plena pandemia, vai se reencontrar, né? Mas aí eles já não tinham mais nada de elo entre eles só se reencontram e depois cada um segue a sua vida, né? Já dei spoiler de cima, mas isso não é o mais importante do filme. Isso é um fio narrativo, tá? Que serve como penduricário, como um varal, né? Para botar as coisas realmente importantes do filme, que é o quê? Quem é o grande personagem do filme? Quem é o grande assunto do filme? É esse casalzinho? Não, é a própria China e a própria transformação que ela passa, né, ao longo desses 20 anos, tá? Não preciso dizer para ninguém que a China é um país socialista, que tem uma política socialista até hoje, mas economicamente abraçou o capitalismo, né? E aí o que acontece? Você vê todo um processo aí de modernização capitalista da China, tá? E até hoje, né, a gente se pergunta muito, né? O que aconteceu aí? Foi o socialismo que se capitalizou ou foi o capitalismo na China que se socializou, né, no caso, né? Será que a China, né, ela conseguiu encontrar a tão falada terceira via que o Tony Blair, né, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, falou lá atrás no passado, que talvez seria melhor você pegar as coisas boas em vez de ter essa briga entre capitalismo e socialismo, você pegar as coisas boas do capitalismo, as coisas boas do socialismo e interagir os dois e fazer uma terceira via, um híbrido dos dois, né? Quer dizer, a China, a impressão que dá é que a China foi o que mais se aproximou disso, né? Porque, por exemplo, né, se você ainda tem ela tem uma força de trabalho descomunal, né, gente? Mais de 1 bilhão de pessoas, né? E existem relatos, né, de trabalho praticamente escravo na China, né? Que
que essa força de trabalho está sendo explorada de uma forma extremamente violenta, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a China se modernizou muito, né? É um país, por exemplo, que conseguiu tirar 800 milhões de pessoas da linha de pobreza, tá? De abaixo da linha de pobreza. Gente, 800 milhões de pessoas, gente. 4 vezes a população do Brasil, gente. Entendeu? Com esse novo modelo, né? E o que acontece? É uma potência mundial, né, que bota medo em todas as outras potências capitalistas ocidentais que tripudiaram dela muito no passado, né? E eles sabem disso, né? E agora a China vamos dizer assim, é uma pessoa que eles têm que falar de igual para igual, né? E a China está na frente, né? Até dessas potências ocidentais em várias coisas, né? Eles têm tecnologia 10G, por exemplo. A gente está aqui feliz da vida que chegou a tecnologia 5G, né? Então eles estão realmente, cara, num nível de desenvolvimento muito grande. É um país que não se mete em guerras, né? Não tem gastos com orçamento militar, né? Só fica ali no máximo ali dando uma cercadinha ali em Taiwan, né, fazendo os exercícios militares, mas gastar dinheiro com guerra, entendeu? Não gasta. E os chineses falam, né, quando... Tô fazendo uma pequena geopolítica aqui da China, tá, gente? Vocês me desculpem, tá? Mas tem a ver muito com o filme, né? E quando teve o tarifaço lá do Trump, né? Vocês veem como é que são as coisas, né? O Trump lá defendendo esse tarifaço, esse protecionismo, né? E a China defendendo o livre mercado, né? E a China ainda falando, olha só, o negócio é o seguinte, muito antes dos Estados Unidos existirem, a China já estava aí, entendeu? A China é uma civilização milenar, já existe há milênios, entendeu? E nós somos muito pacientes, nós resolvemos muito a coisa na base da paciência. Não vai ser desse jeito que vocês vão, entendeu? Com ameaças e vociferações que vocês têm que tratar com a gente, né? Então só isso, né, gente, já faz com que a gente tenha que olhar a China com um carinho muito especial, né? Tem os BRICS, né, que o Brasil está metido com a China, né? Se bem que a China está agindo até de uma forma muito capitalista, né, com o Brasil, né? Está fazendo todos esses investimentos aí aqui no Brasil, mas são investimentos em áreas que não são tão estratégicas para o Brasil e que são só para a China ganhar dinheiro, né, no caso, né? Mas aí o Brasil também, que acabou, né, sofrendo vários anos aí com governos de direita, que teve uma desmantelação, né, da indústria brasileira, né? O Brasil também se apequenou, né, com esses governos de direita que tivemos aí antigamente, né? E aí ele acaba se tornando uma presa mais fácil para a China até agora por causa disso, né? Ele não pode discutir em uma posição mais de igual para igual agora. O Brasil precisa voltar a crescer para poder, vamos dizer assim, buscar acordos mais vantajosos para eles nos BRICS, né? Isso se o povo não botar outro maluco de extrema direita de novo no poder, né? Porque a gente vai afundar mais ainda, né? Como já afundou, né? Mas discussões políticas à parte, tá? Vamos voltar ao filme, né? Então o filme ele vai começar com a trajetória desse casal, vai mostrar aquela China lá de 20 anos atrás, ainda, vamos dizer assim, mais comunista, né? Mais socialista do que capitalista, né? Então você tem uma parte muito interessante lá, que tem uma espécie assim de uma ruína de uma fábrica, alguma coisa assim, tá? Que tem inclusive uma foto do Mao Tse Tung nessa fábrica, coisa e tal, né? E aí essa fábrica ela foi conferida a uma espécie de empresário que precisa transformar ela num centro cultural, né? E aí ele ele não vai ganhar um tostão por isso, né? Então como é que ele não cobra um tostão das pessoas para poderem frequentar esse centro cultural? E como é que é esse centro cultural? Você tem várias moças que cantam, né? Ficam cantando ali, meio que um coral mesmo, né? A galera vai lá para assistir, toma uma bebidinha, uma comidinha, coisa e tal, né? E dá dinheiro para essas cantoras, né? E aí essas cantoras ganham dinheiro, né? Cantando, né? Pro público, né? Como se... Sabe aquelas mulheres que ficam dançando em polidense, que a galera dá dinheiro pra elas, né? Só que é um monte de mulher cantando, né? E ficou uma parte muito bonita, muito legalzinha do filme. Você tá vendo a cultura chinesa ali transpirando na tua frente, né? E aí as pessoas vão dando dinheiro e elas pagam o aluguel do espaço pro cara. E o cara ganha dinheiro, né? Cobrando o aluguel delas, né? Que elas vão lá, cantam pro público, o público dá grana pra elas separam uma grana e pagam o aluguel pro cara do resto, né? Então o negócio começa meio assim, né? E você vê a China ali também, ainda, vamos dizer assim,
muito pouco desenvolvida, né? Essa própria personagem feminina desse casal, né? Ela precisa se prostituir, por exemplo, ela precisa desfilar como modelo em, vamos dizer assim, eventos públicos, esse negócio todo, né? Então ela tá ali ainda, né? Tendo que matar um leão por dia, tendo que fazer as mais variadas coisas para sobreviver. E você vê ainda muita pobreza, muita miséria na China ali, naquela região, né? Aquele negócio todo, né? Você vê muita marginalidade também, né? Então é aquela parte ainda onde a China ainda não está tão desenvolvida. Depois que o cara vai embora é muito interessante, né? Porque tem cidades inteiras, não sei se é a própria Datong, né? Que é a cidade onde eles vivem, né? Que é a cidade inteira, cidades enormes, com prédios, entendeu? Que são todas, os prédios todos sendo demolidos, né? Totalmente sendo demolidos, né? E aí nesses escombros desses prédios você vê um bichinho de pelúcia aqui, uma foto de família colar, né? Então quer dizer, é como se você estivesse apagando essa China, né? Mais antiga, né, mais pobre, coisa e tal, né? Para quê? Para você colocar uma China mais moderna no lugar, né? Ela, por exemplo, ela visita uma represa, né, que é uma enorme obra, assim, entendeu? De infraestrutura, né, do Estado chinês, né? Você percebe também isso, né? Ela tá viajando também nessa represa, esse negócio todo, coisa e tal, né? E aí o tempo vai passando, né? E você vê já perto da época da pandemia, né, você vê aqueles espigões sendo construídos, né, você vê também a tecnologia se desenvolvendo, né, se no início do filme você tinha aqueles celulares mais de tela de cristal líquido, né, com o tempo você vai começando a ver os smartphones, né, aquela internet 10G, tem uma hora que um robô atende a moça quando a moça vai numa loja em ou num centro médico, alguma coisa assim, né, então você vai vendo toda essa modernidade chinesa chegando junto, né, nessa mesclagem, né, que o socialismo fez com o capitalismo, né, e você vê o país se transformando. O grande personagem do país é a China realmente, né, onde você está vendo uma China antiga, mais pobre, miserável e menos desenvolvida sendo literalmente apagada, literalmente sendo derrubada nas marretas, né, dos operários chineses que demolem prédios e cidades inteiras, né, para reconstruir tudo aquilo de uma forma, né, bem mais desenvolvida e moderna, né. Então é muito interessante você ver isso, né. E é o tal negócio, entendeu? A história realmente, né, desse casalzinho aí é só para ser um apoio, né, para mostrar o verdadeiro personagem do filme, que é a China ali se transformando, né, com essa socialização do capitalismo ou capitalização, né, do socialismo, sabe-se lá o que, ou a terceira via em si, né, sabe-se lá o que, né. Então, gente, é um filme bem interessante. É um filme cansativo? É um filme de ritmo extremamente lento? Mas o grande detalhe, né, são essas curiosidades que você vai vendo, coisas que você não sabe que aconteceram, tá? E você também tem um contato com essa cultura e esse povo chinês muito mais no início do filme, né? Quando você tinha uma China menos pobre e mais pobre e menos desenvolvida, né? Ali a cultura chinesa ela aflora muito, né? E é impressionante como essa cultura chinesa ela vai desaparecendo à medida que a China se moderniza, né? Então essa questão da tradição e da modernidade que eu sempre falo aqui, tá? Você está vendo que ela está sendo trabalhada de uma forma extremamente complexa, né? Porque se na tradição, na China antiga, né, tinha pobreza e miséria, a cultura chinesa era mais pronunciada, né? À medida que a China vai se desenvolvendo, o que acontece? Ela fica mais rica, ela é menos pobre, mas ao mesmo tempo também você vê essa cultura desaparecendo, né? Então é muito interessante esse filme nesse sentido, tá, gente? Você tem que realmente ver o filme, né, enxergando, né, a China como a grande personagem, tá? Nessa transição, né? Nessas mudanças aí, nessa imbricação, vamos dizer assim, dessa fusão, né, do capitalismo com o socialismo na China, tá certo, gente? Então vale muito a pena assistir esse filme sim, tá? Gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.
e